Então, na nossa aula de hoje, né, nós vamos ver o assunto do nosso livro aí que está na página 49, viu? Nós vamos ver redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice, né? Vai ser o nosso assunto da nossa aula de hoje. Então, abram lá o livro de vocês na página 49, né? E vamos ver aí Vamos ver a explicação do assunto, né? Vamos ver como é que funciona essa redução de radicais ao mesmo índice, né? Se a gente vai trabalhar com redução de radicais ao mesmo índice, então, como aqui, a gente vai comparar dois radicais, ó, como aqui eu tenho a raiz cúbica, né, de 7 ao quadrado e a raiz quarta de 6 elevado a 3, né? O que eu posso fazer para equiparar esses radicais para ficarem com o mesmo índice, né? Para ficar tipo, né? Tá aqui eu tenho os dois radicais com índice diferente, né? Que é os mesmos que estão colocados lá em cima, ó. Aqui eles estão com índice diferente. Então eu vou trabalhar esses dois radicais para que eles fiquem dessa forma, né? Ó. Ou seja, eles fiquem com os índices equivalentes, ou seja, esses índices aqui, ó, vocês viram que aqui eu tenho 3 e 4 e agora aqui eu tenho 12 e 12. Nesse caso aqui eles já estão com índices iguais, né? Então o que eu vou fazer, ó? É só observar o seguinte, como eu quero igualar o índice, então para deixar eles de forma igual, que fiquem igual, né? O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, uma situação bem simples é o seguinte, ó. Se aqui eu tenho 3 e 4, né? Então, qual é o número que multiplicado por 3 e multiplicado por 4, né? Vai deixar esses dois índices iguais. Eu não vou ter tipo... Se fosse 4, né? Eu poderia fazer assim, 2 vezes 4, 8, que seria o caso aqui, né? E se aqui fosse 8, eu faria 1 vezes 8, 8. Mas nesse caso eu tenho 3 e 4, né? Então, o que eu faço? Basta eu analisar o seguinte, que se eu multiplicar aqui por 4, né, que é o índice que eu tenho aqui, e esse índice 4, se eu multiplicar por 3, os dois vão ficar iguais, ó, né? Se eu fizer essa multiplicação aqui, é igual vocês estão seguindo aí do livro de vocês, ó, se eu multiplicar esse 3 aqui, né, se eu fizer vezes 4, eu vou ter aqui em cima o 12, né? Eu vou ter 12 aqui, certo? E ao mesmo tempo que eu multiplicar o índice por 4, eu também tenho que multiplicar aqui o expoente do 7, ó. Eu tenho que fazer também aqui 4 vezes 2, né? Que vai ficar aqui elevado a 8. Então, vocês já viram que ficou aqui, ó, né? O índice 12 e o expoente 8. E aqui eu faço o inverso, ó. Aqui eu peguei o 3 e multipliquei pelo índice 4. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse índice 4 aqui, ó, e multiplicar pelo 3 lá, né? Aí você observa que 3 vezes 4 dá 12, e 4 vezes 3, né? Eu também vou ter aqui no índice da raiz 12, certo? E da mesma forma, né? Como eu multipliquei o índice por 4, eu também vou multiplicar aqui, ó, o meu expoente, perdão, como eu multipliquei o meu índice por 3, o meu expoente aqui do 6 também eu vou multiplicar por 3, né? Então eu vou repetir a base e vou fazer 3 vezes 3, 9, né? Então você vê que aí a gente conseguiu os mesmos resultados, né? Então, o que a gente fez? Né? A gente só usou o contrário, né? Ou seja, aqui era 4, aqui era 3, eu multipliquei pelo índice 4. E aqui era 4, eu multipliquei pelo índice 3, né? Eu fazendo assim, eu vou ter 3 vezes 4, 12, e aqui 4 vezes 3, o 12, né? Então, assim, eu vou deixar os radicais com os índices equivalentes, ou seja, com os mesmos índices, né? Só tenho que lembrar o seguinte, que quando eu fizer essa multiplicação aqui por um determinado número, viu? O expoente aqui também eu tenho que multiplicar por esse mesmo número. Então, ficou ó, 3 vezes 4, o índice 12. 2 vezes 4, aqui o expoente do 7 virou 8, né? Passou de 2 para 8. 4 vezes 3, o índice foi para 12 da raiz, né? E aqui o expoente do 6 passou de 3, né? Para 3 vezes 3, 9, né? Então, os dois foram multiplicados por 3 e, nesse caso aqui, os dois foram multiplicados por 4. Então, para procurar a equivalência, eu tenho que fazer dessa forma, né? O mesmo número que eu multiplicar o índice, eu também vou ter que multiplicar o expoente, viu?
Vamos ao segundo exemplo. Então, agora aqui, ó, foi considerado, né, a raiz aqui, né, as duas que estão colocadas aqui, ó. A raiz oitava de A elevado a 5 e a raiz sexta de A elevado a 3, né? Aí o que que eu faço para igualar esses dois índices, né? Então eu vou procurar. Então se eu fizer uma vez 8, né, eu sei que o meu índice vai ficar 8. Mas se eu fizer uma vez 6, não vai ficar 8, então vão ficar diferentes. Se eu fizer aqui 2 vezes 8, vai dar 16 aqui. Tem algum número que multiplicado por 6 dê 16? Não tem, né? Se eu fizer 2 vezes 6 dá 12, se eu fizer 3 vezes 6 dá 18, então não dá. Aí agora eu vou aqui para o 3, ó. Se eu fizer 3 vezes 8, dá 24. Tem algum número que multiplicado com 6 vai dar 24? Tem, né? O 4. 4 vezes 6 dá 24. Então eu já acabei de encontrar, ó. Então eu já vi aqui o seguinte, se eu pegar esse 8 e multiplicar por 3, eu vou encontrar o 24, né? Aí lembra, ao mesmo tempo que eu multiplicar o 8 por 3 para dar o 24 aqui, ó, eu também tenho que multiplicar o 5 também por 3, ó, né? Que aí vai ficar 5 vezes 3, vai dar 15 aqui, ó, né? Aí eu já observei que o 24 para mim dá certo para mim igualar os dois índices. Por quê? Porque tem um número que multiplicado aqui com o 6 também vai dar 24. Quem é esse número? É o 4. Se eu fizer 4 vezes 6, eu vou ter 24. E se eu multiplicar aqui o índice por 4, eu também tenho que multiplicar aqui o expoente por 4. Né? Então, 3 vezes 4 ficou 12, viu? Dessa forma, eu vou ter aqui, né, as duas raízes com índices iguais. Então, lembra, ó, tá aquelas duas com índices diferentes. Quando eu multipliquei aqui por 3 e aqui por 4, as duas ficaram com o mesmo índice, ou seja, ficou 24 e 24, né? Então, raízes com índice equivalentes, né? Então, dessa forma aqui, a gente deixou ela como com expoentes iguais, né? Então, elas ficaram com o mesmo índice, viu? Então, é isso que eu vou ter que fazer, ó. É observar as duas raízes, né? No momento, eu não me preocupo com o expoente do número ou da letra que está aqui dentro. No momento, eu vou a minha atenção maior vai ser aqui no índice, né? Onde eu vou procurar, né? No caso aqui, um número que multiplicando esse índice e esse índice, né? Deixe eles dois, né? De forma iguais, como ficaram aqui, ó. Viu? Deixa eu conferir bem aqui alguma questão da atividade, né? Que tenha dessa forma. Aqui, ó. Reduz os radicais ao mesmo índice, né? Então ali eu tenho que deixar eles com índices iguais. Como é que eu vou fazer para deixar esses radicais com índices iguais aqui? Ó, eu tenho aqui raiz cúbica de 2, né? Raiz cúbica de 2. E no outro aqui eu tenho raiz quadrada de 3. Então o que que eu vou fazer? Eu vou caçar uma forma de igualar esses dois índices aqui, ó, né? Como é que eu posso fazer? Eu já sei, ó. Se eu multiplicar aqui por 2, né? Eu vou ter aqui uma raiz, né? 3 vezes 2, aqui eu vou ter 6. Aí eu tenho que lembrar que se eu multipliquei o índice por 2, eu tenho que multiplicar o expoente aqui por 2 também. Você vai dizer, professor, mas não tem expoente? Tem, lembrem, quando não tem expoente é o 1. Então, se aqui eu fiz 3 vezes 2, aqui eu vou fazer 1 vezes 2. E 1 vezes 2 vai dar 2, né? Então, aqui eu vou ter, ó, raiz sexta de 2 elevado a 2. O que eu vou fazer? Lembra? O índice da raiz quadrada aqui, né, a gente não coloca, mas lembra que ele é um 2, né? Então, se eu fiz 3 vezes 2 ficou 6, então aqui eu vou fazer 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, eu já sei, vai dar 6. Então, pronto, ó, os índices já ficaram iguais. E o expoente do 3 aqui eu vou fazer da mesma forma, né? Lembra, não tem expoente, tem não. Mas quando não tem é porque lá a gente já subentende que tem 1, né? Então, se eu fiz 2 vezes 3, aqui eu vou fazer 1 vezes 3. E 1 vezes 3 vai dar 3.
Pronto, ó, as duas ficaram iguais, né? 3 vezes 2, 6. O índice aqui que era 1, aliás, perdão, o índice 3 vezes 2 ficou 6, né? E aqui, como era raiz quadrada, ficou 2 vezes 3, 6. Pronto, ó, ficou 6 e 6, ficaram iguais, né? Aí eu tenho que atentar para o expoente dos números. Quando não tem expoente especificado aqui é porque é 1, né? Então 1 vezes 2, 2, e aqui 1 vezes 3, 3. Então pronto, aqui as duas raízes estão com índices iguais, né? Então dessa forma vocês vão fazer nas outras questões, né? Para pegar lá o entendimento daquela primeira parte da explicação do assunto lá da página 49, né? Aí aqui na página 50, a gente tem multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes, né? Perdão, né? Quer dizer mesmo índice não, mas são índices diferentes. Então aqui, ó, multiplicação de radicais, primeiro exemplo, né? Nós temos a multiplicação de radicais com índices diferentes. A gente observa que aqui eu tenho um 4 e aqui eu tenho um 10, né? O que eu tenho que fazer? Como a gente está trabalhando de uma forma que esses radicais fiquem iguais, o que eu vou fazer, né? A mesma situação, eu vou procurar um número que multiplique esse 4 e que multiplique esse 10, né? Que deixe esses dois índices aqui de formas iguais. Então aqui o que a gente viu? Que nesse caso aqui, ó, se eu fizer 2 vezes 4 vai dar 8. Não tem nenhum número que multiplicado por 10 dá 8, que ele já é maior, né? Se eu fizer 3 vezes 4 dá 12. Não tem nenhum número que eu multiplique por 10 que dá 12. Então, vou para o próximo número. Se eu fizer 4 vezes 4 dá 16, né? Não tem como eu multiplicar 4 por 10 ou o 10 por outro número para que ele fique 16. Não tem, né? Aí eu vou para o 5. 5 vezes 4 dá 20. Opa, tem um número que multiplicado por 10 também dá 20. Quem é? O 2. Então aqui, ó, para deixar esses índices iguais, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, ó, 5 vezes 4, 20. E esse outro aqui, ó, nós vamos multiplicar por 2. Onde? 10 vezes 2 aqui, ó, 10 vezes 2 vai dar 20, né? Aí eu tenho que lembrar que aqui o índice é 1. Então, se aqui eu multipliquei por 5, aqui também eu vou fazer 1 vezes 5, né? E aí, ó, 1 vezes 5, 5, né? Aqui, se eu multipliquei 10 por 2 para dar 20, eu vou multiplicar também o 3 aqui, ó, por 2, né? Aí, 3 vezes 2, 6, né? Então, para deixar essa multiplicação com radicais de índices iguais, o que precisou fazer? Multiplicar o 5 por 4 e o 10 por 2, né? 4 vezes 5, 20, 10 vezes 2, 20. E simultaneamente, né? Ou seja, da mesma forma, ou seja, pelo mesmo número que eu multiplico o índice, eu também tenho que multiplicar os expoentes, né? E lembrem-se, dentro da raiz, quando eu não tiver um número como expoente, é porque é o caso desse 2 aqui, ó, né? Quando não tem nada aqui, ó, eu já coloco 1, né? A mesma coisa dessa raiz aqui, ó, sem nada, ó, é raiz quadrada. A gente já subentende que aqui é um 2, viu? E o número sem expoente, a gente já subentende que o expoente é 1. Isso aí é normal, né? A gente já sabe disso. Então pronto, ó. A gente vai, no momento, a gente está resolvendo? Não, no momento a gente só está deixando esses índices iguais, viu? Mesmo que os expoentes fiquem diferentes, lembre, o nosso foco no momento não é o expoente, é que os dois índices fiquem iguais. Então 20 e 20, pronto, ficou igual, acabou o meu problema, viu? Na divisão, né? Deixa eu apagar aqui o exemplo que eu tinha feito aqui do exercício. Então aqui na divisão é o seguinte, mesma coisa, nós vamos olhar aí para as raízes, né? E vamos tentar identificar aí por quem a gente poderia multiplicar para que elas duas fiquem iguais, né? Então lembra, ó, aqui não tem nada, né, como expoente. Então se aqui é raiz quadrada, eu já sei, aqui é um 2, né? E o meu expoente aqui que não tem nada, eu já subtendo que é um 1. Aqui da mesma forma, ó, o índice é 3, mas o expoente não tem, eu já subtendo que é 1. Aí se torna parecido com essa resolução que a gente fez aqui, ó. Se eu fizer 2 vezes 2, vai dar 4. Tem um número multiplicado por 3 que dê 4? Não tem, né? Aí eu vou para o próximo número. Eu vou para o 3. Quando eu fizer aqui 3 vezes 2, dá 6. Tem um número que multiplicado aqui por 3 também vai dar 6? Tem. Quem? O 2.
Então, a gente vai fazer aqui, ó. Essa raiz a gente vai multiplicar por 3 e essa a gente vai multiplicar por 2. Então, ó, 2 vezes 3, né? Ficou aqui o 6, né? Com isso, com o índice aqui da primeira raiz. E depois 3 vezes 2, o 6 aqui como índice da segunda raiz. Certo? Então, pronto, ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Ficaram iguais. Ficaram. Aí eu tenho que me lembrar. Ah, se eu multipliquei o índice por 3, esse expoente 1 aqui também, ó, eu vou ter que multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3, ó, ficou 3. Se aqui eu multipliquei o índice por 2, esse expoente 1 que tem ali em cima, eu também tenho que multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Né? Então, vai ficar raiz sexta de 10 elevado a 3 e raiz sexta de 10 elevado a 2. Uma divisão, claro, né? Aí aqui, né? Aqui já foi até o final, que é o que a gente pode fazer ali também, viu? Na multiplicação. Então, agora o que foi feito? Como os dois índices estão iguais, eu posso repetir a raiz sexta, né? Eu vou repetir aqui. Os dois índices estão iguais? Estão. Então, eu vou repetir a raiz sexta e vou colocar o meu 10 elevado a 3 dividido pelo meu 10 elevado a 2. Viu? Que foi o resultado que foi achado ali. Que vai ficar igual a minha raiz sexta, né? Aí aqui, o que eu vou fazer? Lembra, divisão de bases iguais. A gente repete a base e vai subtrair, quando eu tenho divisão, né? Potência de bases iguais e uma divisão no meio, eu repito a base e subtraio os expoentes, ó, viu? Que vai ficar igual a raiz sexta de 10, viu? Aí você tem, ó, 3 menos 2, 1, né? Que é justamente o resultado que está colocado aqui, ó. Quando não tem nada, é 1, né? Aqui, porque foi feito de forma direta, aqui eu fiz o passo a passo, né? Aí aqui, já que aqui foi resolvido até o final, a multiplicação também tem como eu resolver até o final? Tem sim, né? Se as bases são iguais, ó, né? Aqui das potências, tem como eu fazer assim. Eu vou fazer o quê? Da mesma forma, eu vou repetir a raiz. Aqui é a raiz, a 20ª raiz, né? Eu tenho um 20 aqui. Vou colocar o quê? De 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 6. Tudo dentro da mesma raiz. Da mesma forma como foi feito ali com a divisão, né? Que vai ficar igual. Aí eu vou colocar de novo aqui o índice. Vou colocar aqui o 20, né? E vou repetir aqui a base. Quem é a base? É 2. Aí, ó, base iguais e multiplicação no meio. O que a gente faz com os expoentes? Soma, né? Na divisão a gente diminui, na multiplicação a gente soma. Então, aqui nós vamos somar esse 5 mais o 6. Então, aqui de novo vai ficar igual a raiz. Aqui nós vamos colocar o 20. Aqui ficou quase parecido, foi com 10, né? A base 2. E aí nós vamos somar. 5 mais 6, 11. Pronto, ó. Viu? Então aqui ficaria 2. Se for para resolver até o final, vai ficar a raiz aqui de 20, né? Com o índice 20 e o 2 elevado a 11. Aqui a raiz com o índice 6, né? E subtraindo 3 menos 2, o expoente vai ficar 1. Então é só você lembrar das propriedades, né? Bases iguais, com a multiplicação no meio, a gente soma os expoentes. 6 mais 5, 11. Bases iguais, com a divisão no meio, a gente subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai ficar 1, viu? Então, essa forma é que a gente vai proceder para resolver a nossa atividade, viu? Quando a gente chegar lá na atividade. Então, primeiramente, vocês vão assistir o vídeo com a explicação do assunto e na próxima aula, né, ou seja, na aula seguinte, a gente vai para a nossa atividade, viu? Então, aqui a gente fecha esse assunto da página 49 e 50, né? E vejam lá se vocês estão inscritos ou não no canal. Se vocês não tiverem inscrito, lembrem de se inscrever, de marcar as notificações, né, para receber o aviso quando a gente postar um novo vídeo de uma próxima aula, ou então a correção das atividades, né? Então, se você não tiver inscrito, se inscreva lá, viu? Então, agradeço.